Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 21. João 21, dos versos de 15 a 19. Que diz assim a palavra: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Jesus. E então lhe disse: Siga-me. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa nesse instante as nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, ó Pai, para que possamos compreender aquilo que foi registrado por teu servo João e que possamos glorificar e exaltar o teu nome por meio da tua palavra, Senhor. Cuida de mim, me prepara, me dá a capacidade do alto para expor a tua palavra com fidelidade. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fui ordenado ao ministério pastoral nessa igreja no dia 19 de setembro de 2015. Naquela época, eu jamais poderia imaginar todos os eventos que iriam ocorrer, não é? Todas as coisas pelas quais eu, vocês, minha família, iríamos passar. Mas de uma coisa eu já sabia na época. Eu já amava a Jesus. E eu tinha um forte desejo de seguir a Jesus. Em nosso texto de hoje, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro sobre esse amor. Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro responde: sim, sim e sim. Só, irmãos, que amar a Jesus não é só sentimento. Amar a Jesus não é apenas uma emoção. Amar a Jesus não é apenas admiração que alguém possa sentir por Ele. Você pode admirar a Jesus, você pode achar que Jesus foi um homem fantástico, sem amá-lo. Pelo menos, sem amá-lo da forma que ele está perguntando para Pedro aqui nesse texto. Isso porque amar a Jesus é viver em obediência a Ele.
Amar a Jesus é segui-lo no caminho da autonegação, no caminho da abnegação. Amar a Jesus não é fazer o que quer. Amar a Jesus não é ir para onde quer. Amar a Jesus não é buscar o bem-estar. Amar a Jesus não é fazer somente coisas que são do seu agrado. Jesus disse para Pedro: Pedro, cuide das minhas ovelhas. É claro que nem todos têm o chamado pastoral. Não se espera esse cuidado pastoral de todos os crentes. Mas o amor a Jesus, com essa autonegação e essa abnegação, é esperado de todos os crentes. Essa semana, agora que passou, uma pessoa brincou comigo, fez uma brincadeira. Diz: ah, você é pastor? Zé, sou. Ser pastor é fácil, né? Ah, essa pessoa fez essa brincadeira porque ele é filho de pastor. E aí, por ser filho de pastor, ele conhece o que é uma vida de pastor. Então ele fez a brincadeira ironizando, né? Ah, isso é porque ser pastor é muito fácil. Irmãos, ser pastor não é fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ser ovelha também não é fácil, não. Se a sua vida como ovelha está fácil, tome cuidado. Tem alguma coisa de errado com você. Não é fácil ser pastor, mas também não é fácil ser ovelha de Jesus. E o pastor é ovelha também. Fácil, irmãos, é viver a vida fazendo o que os nossos corações desejam. Isso é fácil. Fazemos sem nenhum esforço. Fácil é sermos donos dos nossos próprios narizes. Fácil é viver fazendo, como dizem no popular, o que dá na telha. Fácil é alegar: se te faz feliz, só pode ser bom. Fácil é ter como filosofia de vida: o que importa é o amor, como sentimento, e muitas vezes sentimento depravado. Ser ovelha não é fácil. Ser pastor não é fácil. E pensando e vivendo dessa forma que eu acabei de falar, muitos até dizem a si mesmos, dizem às outras pessoas assim: eu amo a Jesus. Agora eu quero amar a Jesus com a minha liberdade. Eu quero amar a Jesus com o meu arbítrio. Eu quero amar a Jesus do jeito que eu quero amar a Jesus. Eu não preciso estar preso a dogmas para amar a Jesus. Eu não preciso estar preso a regras religiosas para amar a Jesus. Mas só que ao contrário dessa falsa liberdade, que certamente resultará em condenação, a obediência é o verdadeiro fruto do amor a Cristo. Jesus está dizendo aqui a Pedro: Pedro, se você me ama, faça aquilo que eu te ordeno. Faça aquilo para o qual você foi chamado. Deixe as redes, Pedro. Você não tem que viver mais da pesca. Olha como era fácil para Pedro viver da pesca, porque ele era um pescador profissional. Deus estava dizendo: Pedro, tem que mudar. Vamos mudar tudo. Pastorei as minhas ovelhas. A comunhão com Deus, irmãos, por meio de Cristo, e ela só existe por meio de Cristo, é a experiência central das nossas vidas. Porque só através dessa comunhão resgatada,
redimida pelo sangue de Jesus, é que nós vamos ter vida de verdade. Sem comunhão com Deus, não há vida. E como é que você espera ter comunhão com Deus fazendo tudo que desaprova a Deus? Você já viu filho desobediente ter comunhão com o pai? Não existe, é a briga constante, a casa é um inferno. Só através do amor, mas um amor comprovado pela obediência, é que nós somos livres de verdade. Somos livres para obedecer, irmãos. Livres de nós mesmos. Livres dos enganos desse mundo. Coisa que a gente sabe que não vai levar a gente a lugar nenhum, mas é tão tentador. Como diz o pessoal aí, né? A vontade é no corpo todo. Mas você sabe que não vai levar a lugar nenhum, ou pelo menos não vai levar a lugares bons. Como já é costume, temos uma pergunta para responder nessa mensagem. Eu quero que você atente bem para essa pergunta, porque você já deve ter ouvido essa mensagem, esse texto sendo pregado. Eu mesmo já preguei aqui, falando sobre as 3 palavras utilizadas no grego para o amor, né? Ou falando que foi perguntado 3 vezes, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Eu não estou dizendo que nada disso está errado, mas hoje eu quero destacar algo diferente nesse texto, que é essa pergunta: por que Jesus não disse a Pedro: Pedro, você crê em mim? Pastorei as minhas ovelhas. Por que Jesus disse: você me ama? E não você crê em mim? Ou seja, por que Jesus falou de amor e não de fé? Por que ele não perguntou: Pedro, você crê em mim? Pedro, você crê em mim? Pedro, você crê em mim? Ele fez: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pastorei as minhas ovelhas. Em João 14,15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E em João 14,23 ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Desobedientes não amam a Cristo. Blasfemos, aquelas pessoas que discordam da palavra, não amam a Cristo. Jesus está dizendo: a maneira que vocês mostram o seu amor para comigo é obediência. É ouvindo a minha palavra, é guardando aquilo que eu ensino. E mais uma vez, eu não estou dizendo que seria errado Jesus dizer: Pedro, você crê em mim? Pastorei as minhas ovelhas. Não é errado dizer: se você crê em Jesus, obedeça a palavra dele. Não seria errado Jesus dizer: aquele que crê em mim, guardará a minha palavra. Mas ele não falou isso. Ele falou: aquele que me ama. Pedro, você me ama? Aquele que me ama. Em Romanos 1:5, Paulo diz que nós somos chamados para a obediência que vem da fé. Eu quero destacar isso, porque ele não diz que somos chamados para a obediência que vem do amor. Somos chamados para a obediência que vem da fé. Não é errado dizer que a obediência vem da fé. Jesus poderia ter dito: Pedro, você crê em mim? Pastorei as minhas ovelhas. Mas então, por que Jesus falou sobre amar e não sobre crer? A resposta que encontramos no Evangelho de João é que amar a Jesus, do jeito que Jesus está falando aqui, ou seja, amar a Jesus com uma autonegação. Ele mesmo disse isso, né? Quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. Amar a Jesus com essa autonegação, amar a Jesus em obediência, amar a Jesus em altruísmo. Sabe o que é altruísmo? É buscar o bem do próximo. E muitas vezes o bem do próximo vai acontecer em detrimento do seu próprio bem. Amar a Jesus assim é a essência da fé. Amar desse jeito é crer. Esse é o ensinamento dessa mensagem. Eu quase nunca coloco ideia central do texto no slide, mas eu coloquei para ficar o destaque. Amar a Jesus, como Ele mesmo ensinou, é o coração da fé e da vida cristã. Isso quer dizer, não basta, não é suficiente chorar. Oh, como eu amo a Jesus. Se joga no chão, estribucha. Se emociona. Oh, Jesus, como eu te amo, você é lindo, lindo, lindo. Não adianta dizer que ama a Jesus se a sua prática de fé não prova isso. Você está tentando enganar a Deus, está tentando se enganar. Amor não é apenas sentimentalismo. Não o amor para Jesus. Não o amor que João está dizendo aqui. E eu também quero que você entenda que amor não é o mesmo que obediência. Amor é uma coisa, obediência é outra. Alguns cristãos, né, entre aspas, vão falar mal e falam mal do estudo teológico, sem se darem conta de que assuntos como esse que estamos tratando aqui são puramente teológicos. A sua vida é teologia pura. O jeito que você trabalha é teologia. O jeito que você estuda é teologia. O jeito que você lava a louça é teologia. Não estou dizendo que você está construindo uma teologia quando faz isso. Mas as suas atitudes mostram qual é a teologia que você crê. As suas atitudes mostram qual é a sua fé. E a teologia, irmãos, ela pode ser um campo minado. Ela pode ser muito perigosa quando os cristãos não estão preparados para compreender as Escrituras. Um exemplo desse perigo é justamente quando alguém começa a falar sobre o amor como o coração da essência, o coração ou a essência da vida cristã. Olha o que tem aí. O amor é o coração da fé e da vida cristã. Essa afirmação é perigosíssima. Sabe por quê? Porque esse ensinamento pode ser mal interpretado. E se ele for mal interpretado, ele vai destruir a reforma protestante. Porque a reforma protestante ensinava que somente a fé justifica o pecador, não o amor. Quando você começa a misturar outras coisas à fé e o amor, a fé e a lei, a fé e as obras, você está prestes a perder a preciosa doutrina da justificação somente pela fé e não pelas obras. Você está prestes a perder de vista Romanos 3:28, que diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obra, independentemente da obediência à lei. Nós não podemos, irmãos, bagunçar a doutrina da justificação misturando a fé com obras de amor. E não é isso que eu estou dizendo. Se fizermos isso, nós vamos depender da nossa própria transformação do coração, em vez de dependermos da imputação da justiça de Cristo
com base somente na fé. É por isso que eu quero que você perceba que quando eu afirmo amar a Jesus, como Ele mesmo ensinou, é o coração da fé e da vida cristã, eu não quero que você me entenda mal. Eu não quero que você diga, pastor, você disse que as minhas obras de amor por Jesus são o motivo da minha fé, são o motivo da minha salvação. É o amor a Jesus que salva o pecador? Claro que não, isso é heresia. O que salva o pecador é a graça, que é recebida mediante a fé, e isso justifica o pecador. Então entenda bem, quando eu digo que amar a Jesus como Ele ensinou é o coração da vida e da fé cristã, eu não estou definindo o amor como lei. Eu não estou definindo o amor como obediência, porque isso é legalismo. Se você for obediente às palavras de Jesus, você está salvo. Não é isso. Muitas pessoas pegam o texto, se você me ama, guardará os meus mandamentos, e dizem, ai, amor é obediência, mas não é. Em vez disso, irmãos, a obediência é resultado do amor. Eu vou dar um exemplo. Os meus filhos, Arthur e Lara, eles me amam porque me obedecem ou me obedecem porque me amam? O que você acha? Eles me obedecem porque eles me amam. A obediência deles é fruto do amor que eles têm por mim. Vocês estão entendendo? Amar a Jesus não é a mesma coisa que obedecer a Jesus, porque a obediência é fruto do amor. Se você amar a Jesus, você vai guardar os seus mandamentos. Mas não adianta guardar os mandamentos se não ama. Isso é legalismo, você está tentando negociar com Jesus. Você está dizendo, Jesus, eu não quero conversa contigo. Eu não quero vida contigo. Eu não quero comunhão contigo, eu não te amo. Mas eu vou te obedecer aqui, que aí quando eu morrer você deixa eu entrar no teu céu. Isso não vai funcionar. O amor é a causa e a obediência é o efeito. Então não olhe para esse texto e diga, amor é obediência, porque não é. Primeiro nós somos capacitados pelo Espírito Santo a amar a Jesus. E aí depois nós conseguimos obedecer. Na mente de Jesus e no Evangelho de João, amar a Cristo é algo muito mais profundo do que um mero legalismo, do que a mera religião. É por isso que ele disse para Pedro, Pedro, se você me ama, siga-me. Só aqueles que amam a Jesus podem segui-lo. Quem não ama a Jesus, irmãos, pode até começar uma caminhada, mas não termina. Não termina. Desiste antes de chegar. Não é possível seguir ao Senhor sem ser chamado por Ele para essa fé. Não é possível seguir a Jesus sem ser chamado por Ele a esse amor, a essa obediência. Isso fica muito claro quando entendemos a relação entre o amor, a fé e a obediência no Evangelho de João. Nós somos capacitados a crer. E aí nos amamos, aliás, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí passamos a ter uma vida em obediência a Ele. E você vai dizer, pastor, mas a minha vida não é 100% de obediência a Jesus, porque aqui e acolá eu dou uma escorregada. Isso é porque você tem duas naturezas dentro de você, que ainda militam, disputam uma com a outra.
Mas assim como Paulo, nós devemos dizer: o meu desejo, o meu prazer é em fazer aquilo que o Senhor deseja. Mas às vezes eu não consigo e eu vejo duas naturezas lutando dentro de mim. Mas o meu desejo é de obedecer. Mas se não for chamado por Jesus para essa fé, esse amor e essa obediência, isso é impossível ao homem, irmãos. É por isso que muitas pessoas já até tentaram viver em obediência a Jesus. Muitas pessoas já até tentaram, sinceramente, viver em obediência às palavras de Jesus e fracassaram. Por quê? Porque num tipo moderno de legalismo, essas pessoas estavam baseando as suas vidas na obediência e não no amor, não na fé. Elas não tinham fé em Jesus, não tinham amor por Jesus, eram obedientes. E aí você vai me perguntar, mas então, para Jesus e para João, o que é ter fé? O que é crer em Jesus? Vou melhorar a pergunta. O que é ser crente, hein, gente? Ser crente é sair da sua casa todo domingo, pegar uma Bíblia hoje, ou debaixo do braço ou dentro do bolso, né? E ir para um lugar onde você vai encontrar várias outras pessoas com o mesmo comportamento, com a mesma ideia. E pronto, chega lá, você senta, você canta, você acha bonito, né? E aí você vai para casa e pronto. Isso é ser crente? Podemos dizer que isso faz parte da vida de um crente, mas a vida do crente não pode se resumir a isso. O que é crer em Jesus? Para ficar mais claro, vamos ler João 1, do 11 ao 13. Aqui nós temos, irmãos, uma definição bastante conhecida de fé, de crença, na perspectiva de João. Até existem outros textos no Novo Testamento que conceituam a fé. Eu sei muito bem que você lembrou de Hebreus aí, quando pergunta qual o conceito da fé, não é? Mas esse aqui é o texto mais claro. O que João está dizendo que significa crer em Jesus nesse texto? João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que é crer em Jesus? João deixa claro aqui que crer em Jesus é receber a Jesus. Olha o que ele diz. Não o receberam, contudo, aos que o receberam, quem são esses? Os que creram em seu nome. Receber a Jesus é crer em Jesus. Só, irmãos, que receber a Jesus não é uma ação que nós praticamos com o nosso corpo. Receber a Jesus é algo que o próprio Deus realiza em nós, quando Ele nos dá o dom da fé. E eu não tenho nenhum problema com o Billy Graham, nenhum, ao contrário. Não tenho nenhum problema com o Billy Graham pedindo que as pessoas venham à frente para receber a Jesus. O meu desejo também é atrair pessoas até a frente para receber a Jesus. Mas entenda bem o que eu vou dizer. Para a fé, para a salvação em si, esse é um ato totalmente irrelevante. Porque quando a pessoa vem à frente, ela já recebeu a Jesus. Quando ela manifesta a fé,
ela já creu. Por isso que eu digo que esse ato é irrelevante para a salvação daquela pessoa. Não é irrelevante para a igreja, que recebe a pessoa agora. Mas para a fé, isso é irrelevante. Eu não estou dizendo que não é importante. Entenda o que eu estou dizendo. Vir à frente é a confissão da fé que já existe no coração da pessoa. E eu pergunto, por que que existe fé em seu coração? Existe por uma ação que você não realizou. Você realiza a ação de levantar a mão. Você realiza a ação de se levantar, de vir à frente. Mas o que que motivou tudo isso? A fé. Quem foi que te deu fé, meu irmão? Crer em Jesus é isso. Tá? Não adianta, irmãos, nós como igreja de Jesus, começarmos a forçar confissões de fé. Nós sermos a mola motriz do levantar de mãos e do vir à frente, se esse levantar de mãos e esse vir à frente não é motivado pelo Espírito Santo. Não adianta. Não vai conseguir seguir a Jesus. Não vai conseguir obedecer a Jesus, vai desistir no meio do caminho ou antes de chegar na metade. Agora, quando Jesus chama as pessoas à fé, quando Jesus quebra a defesa do nosso orgulho em nossos corações, Ele diz, agora vai, meu filho, porque agora você pode me amar e agora você pode me obedecer, vai servir na igreja. E aí você levanta a mão, aí você confessa, aí você ama, aí você glorifica Jesus. Mas se não tiver fé, não vale, irmãos. É em vão. É só o nome da pessoa que está sendo escrito ali. Não adianta. Crer em Jesus é ter fé, é agir por fé, é viver por fé. Quando isso acontece, não por uma ação sua, mas exclusivamente por ação soberana de Deus, a pessoa confessa. A fé, irmãos, é esse milagre na alma de quem recebe a Jesus. E alguém pode estar totalmente paralisado na cama de um hospital e receber a Jesus. Para receber a Jesus, você não precisa mover um músculo. Você pode estar pregado numa cruz e receber a Jesus. Fé não é uma coisa que a gente realiza com o corpo. A gente manifesta a fé com o corpo. A gente manifesta o amor com o corpo quando obedecemos a Cristo. Nós precisamos entender a fé como algo totalmente independente do corpo. Caso contrário, nós vamos correr o risco de transformar a fé em obras. Como vimos na sexta-feira, a fé tem obras. A fé viva manifesta obras. Mas as obras não podem vir antes da fé. Fé sem obras é morta. E obras sem fé é o quê? Não é absolutamente nada. Não significa nada. Alguém só recebe a Jesus de verdade em sua vida, porque primeiro ela recebeu o dom da fé. E aí a pessoa manifesta esse receber. Depois que isso acontece com você, você é capacitado a amar e a obedecer a Jesus. E é justamente sobre isso que Jesus está falando com Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, você me ama. Pedro, você vai me obedecer, Pedro? Pedro, você não vai mais me negar, Pedro? Pedro, você está preparado para o que está vindo aí? Você não vai fazer aquilo que você quer, Pedro. Pedro, você vai ser escandalizado. Você vai comer uma carnezinha de porco. Você está preparado, Pedro? Você me ama?
Pedro teve que abrir mão do seu legalismo, irmãos. Ele teve que abrir mão da sua religião. Pedro acreditava que as suas boas obras poderiam levá-lo para o céu. Hoje no meu trabalho, quando eu tinha a oportunidade de viajar, que eu encontrava uma criança, a primeira coisa que eu perguntava: meu filho, me diga uma coisa. Você é um menino bom, não é? Ele: sou. Você é uma criancinha boa, não é? Ele: sou. E porque você é uma criancinha boa, você vai para o céu, não é? Ele diz: é isso mesmo. Eu digo: vai tanto. Não vai, meu filho. Se não for pela graça de Cristo, você não vai. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pois é, Pedro, você tem que começar a entender as coisas. Não é do jeito que você está pensando. É disso que Jesus está falando com Pedro quando ele pergunta: Pedro, você está plenamente satisfeito em mim? Amar a Jesus é isso, irmãos. Sabe quando o homem ama a mulher como eu amo a minha? Plenamente satisfeito. Sabe? Você é feliz no casamento? Eu digo: não tem ninguém mais feliz do que eu. Amar a Jesus é 1000 vezes mais, sei lá. O Arthur inventa uns números muito grandes para falar de amor, né? Ele diz que ama a gente 1000 milhões. Eu nem consigo imaginar isso. Amar a Jesus é estar satisfeito 1000 milhões de vezes mais. Jesus, eu te amo, eu estou satisfeito. O Senhor me satisfaz. Eu não preciso mais de legalismo, eu não preciso mais da lei, eu não preciso mais de religião. Eu só preciso de Jesus. Jesus me satisfaz. Amar a Jesus é ter Jesus como o pão do céu, que alimenta a sua alma. É ter Jesus como a água viva, que sacia a sua sede. Quem crê em Jesus, irmãos, recebe a Jesus. Não precisa forçar a barra. Quem crê em Jesus, recebe a Jesus. E não tem ninguém que queira receber Jesus em segredo. A menos que você viva em um lugar de perseguição religiosa. Aí tudo bem. Mas no Brasil, e que bom que a gente ainda pode dizer isso do Brasil, não é? Não sabemos até quando, mas ainda podemos dizer, no Brasil, quem recebe a Jesus quer contar aos 4 cantos da terra. Não precisa forçar a barra. Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo, porque você não conseguiu nem para você, que dirá para os outros. Não dá, irmãos. Quem recebe a Jesus, o ama mais que qualquer outra pessoa, mais que qualquer outra coisa nessa vida. E quando isso acontece com você, obedecer a esse chamado, siga-me, aí não é mais impossível. Mas pastor, tem muitos desafios na vida cristã. Claro que tem. Muitos. Mas mesmo assim a vida é alegre e é prazerosa. Irmãos, nós não encontramos na Bíblia nenhum discípulo de Jesus resmungando sobre o quão é difícil seguir a Jesus. Você não vai encontrar. Olhe no Novo Testamento. Comece por Estevão. Você não vai ver nenhum discípulo resmungão. Tinha um, mas esse caiu fora foi cedo. Trocou o Senhor por 30 moedas de prata. Você já viu Judas resmungando? Rapaz, isso é um desperdício, aí um perfume caro desse. Se Judas, estou falando de Judas do sotaque nordestino, né? Macho, o que a gente podia comprar com esse negócio aí? Resmungava. Você não vai ver nenhum apóstolo resmungão, dizendo: Jesus, é muito difícil, Senhor. Olha, hoje a gente tem um perfil de crente resmungão, que é um negócio sério, né? Rapaz, é uma maldizência infeliz.
E você não quer nem ver a pessoa, não quer conversar com a pessoa, que você já sabe. Você perguntar, como é que você está? Diz, olha, eu estou com dor aqui, estou não sei o quê, estou desse jeito, estou não sei o quê. Meu irmão, isso tudo é passageiro, irmão. Tenha calma, tenha paciência. Eles sabiam que a vida não era fácil. Irmãos, o Evangelho não promete mar de rosas para ninguém. Se alguma igreja, algum dia, lhe prometeu mar de rosas, saiba que eles estão lhe enganando. Eles estão querendo lhe ganhar na conversa. O Evangelho da Bíblia não promete vida boa para ninguém. Agora não. O Evangelho da Bíblia, o crente, ele é uma pessoa que vai ganhar R$1 bilhão daqui a meia hora. Ele sabe disso. Mas ele vive preocupado com a dívida. Daqui a pouco, você não vai ter preocupação nenhuma mais. Por que andar ansioso? Veja o que Paulo escreveu em Romanos 8,18, que prova facilmente isso que temos falado. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você vai passar a vida toda se apegando a coisa pequena? A coisa passageira? O segredo para a vida cristã em amor e em obediência a Cristo está justamente em percebermos, irmãos, que se Jesus é o nosso grande tesouro, se Jesus é a fonte de toda a nossa paz, se Jesus é o nosso descanso, se Ele é a nossa segurança, nada poderá tomar a nossa alegria eterna. E nem ninguém vai nos separar desse amor que produz em nós essa obediência amorosa. É por isso que nós podemos mais uma vez afirmar que amar a Jesus, como Ele ensinou, é o centro, é o coração da fé e da vida cristã. Paulo escreveu em Romanos 8, 38 e 39, porque estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ama a Jesus? Siga a Jesus. Viva em comunhão com Ele. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você me ama? Ele estava perguntando, você me recebe, Pedro? Você entendeu, Pedro, como é que é o negócio? Você me recebe como o pão do céu? Aquele que satisfaz? Você bebe de mim como a sua água viva? Você crê em Jesus de verdade? Crer em Jesus, irmãos, não é simplesmente dizer, Jesus, eu te amo, você é um cara legal. Ó, Jesus, estamos juntos. Não, não é assim não. No Evangelho de João e na mente de Cristo, crer é o mesmo que receber a Jesus como o pão vivo que tudo satisfaz, a água viva que sacia a sede da sua alma, a luz do mundo que tira seu coração das trevas do pecado, é a seiva da videira que nutre a sua vida. Receber a Jesus é o mesmo que amar a Jesus. Quando alguém recebe a Jesus, e essa pessoa pode vir à frente confessar, mas o que acontece no coração dela é uma transformação radical. Todos que recebem a Jesus devem dizer, Jesus, muito obrigado.
Muito obrigado. O sentimento de gratidão de quem recebe a Jesus não é por nada que ele vai te dar, não. É pelo que ele já te deu. Jesus, obrigado. Só agora eu pude perceber que você me ama. E eu também te amo. Jesus, obrigado. O Senhor é tudo que eu preciso. O que o evangelista João está nos ensinando aqui, irmãos. O que ele quer que nós aprendamos é que isso é amor e isso é fé. Você não tem fé salvadora se você não ama a Jesus dessa forma. Mas se você ama Jesus assim, você verdadeiramente crê nele e você o segue em uma vida de alegre obediência. Eu vou concluir dizendo o seguinte: a coisa mais importante da sua vida não é o dia do seu aniversário, não é a sua formatura, não é o seu casamento, não são os seus filhos, não é a sua aposentadoria. A coisa mais importante da sua vida é crer, amar, é obedecer a Jesus dessa forma. Crer, amar, seguir e obedecer a Jesus são as coisas mais importantes da sua vida. Amar a Jesus como Ele ensinou é o coração da vida e da fé cristã. Se você crê em Jesus assim e deseja confessar a sua fé, deseja confessar a sua alegria, deseja confessar a sua paz, o amor e a salvação, agora sim, você pode vir à frente se quiser. Mas só depois de crer e nunca antes. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é verdadeiro alimento para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por esse amor imerecido que o Senhor tem por nós. Obrigado pelo dom da fé, ó Pai. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, Pai, as nossas vidas, no sentido de que possamos obedecer a Cristo, viver, ó Pai, em um amor genuíno, guardando a Tua vontade, guardando a Tua palavra, meu Deus. E quando desviarmos, ó Pai, quando cometermos deslizes e pecados, que o Senhor nos faça retroceder e nos perdoe as nossas faltas. No nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém.